Dessa vez foi um angolano que resolveu detalhar toda a vergonha que está a acontecer aqui em Moçambique. Porque o engraçado é que os intelectuais moçambicanos, quando vão para as televisões, não conseguem fazer uma leitura do que está a acontecer no país. Mas nesse vídeo vocês vão ver que até quem está fora do país consegue perceber coisas que os intelectuais da Frelimo não conseguem falar. Então são palavras muito fortes. E também vamos ver Elias Langa a falar da vergonha que são esses mesmos intelectuais que vão para a televisão contar mentiras para o povo moçambicano. Então, fiquem muito atentos e deixem ficar também a vossa opinião. Estamos abertos, nunca convidaram o homem. O homem fez esforço para sentar na mesa, fez em Moçambique mais de 2 meses. Até ele, em vez de estarem a encontrar estratégia para negociar com ele estava a encontrar estratégia para o eliminar. E todo esse tempo que estava a se sentar aí, que estavam, não, ele talvez que vão chamar, eles estão a encontrar, estavam a estudar mecanismos para eliminação física do Venâncio e dos seus apoiantes. E como não parou mesmo com a vinda do Venâncio, ele publicou uma estatística com mais de 500, ou não, mais de 40 mortes dos seus apoiantes, direto. Fez chegar a Procuradora-Geral. Até agora a Procuradora-Geral nunca disse. Além de ser apoiante do Venâncio Mondlane, esses indivíduos são cidadãos moçambicanos, são cidadãos africanos. E nós, enquanto africanos, não podemos ver esse assunto com, como é que se diz? Com uma, como é que se diz? Como é que se diz? Com um desdém, com um desinteresse, como está Desdenha. Com desdenho. Não é isto aqui. África, este aqui é o século XXI, é o século da África. Só que as pessoas não estão a entender o poder que o continente africano tem. Estão a contrariar a pirâmide da revolução africana. Quando estamos a falar revolução africana, é revolução nas tecnologias, fazer parcerias com o governo, estados sérios que ajudem. Desenvolvimento no verdadeiro sentido. Já não há muita intervenção como tínhamos no século XIX, no século XVIII, no século XX. Nesse século XXI aqui, este aqui é o século do continente africano, da emancipação, não é século das matanças, conforme estamos a ver essas declarações descabíveis sem qualquer enquadramento sociopolítico para se fazer. Um presidente da república, um garante da Constituição a fazer aquelas, não, para pararmos, para controlarmos as manifestações, vamos chorar sangue nem que for necessário. Nem poderiam sair da boca dele. Isso aqui em países sérios dá um impeachment, dá uma destituição, dá um processo de destituição. O povo vai se manifestar até você sair. Tenta fazer esse tipo de discurso na China. Tenta fazer esse tipo de discurso na Coreia do Norte, na Coreia do Sul. Você vimos agora a situação da Coreia do Sul. O presidente tentou usar a lei marcial para só a usar a lei marcial, tentou submeter a lei marcial, acabou em impeachment e agora está a ser investigado e vai ser. Mas está na prisão até, está preso. Sul-coreano. É um país em desenvolvimento. Agora, nós temos um indivíduo que não só assina decreto, mas também ele próprio vem à televisão e diz: vamos chorar sangue para controlar as manifestações do setor. Mas agora, João, em Moçambique vamos ter então, daqui em diante, condenando com essa indignação do povo moçambicano. O povo moçambicano está indignado, mas como sempre, eles têm um líder. Nós sempre continuamos a garantir que ouçam a voz da liderança. Não tomem decisões de forma desorientada ou desorganizada, ouçam a voz da liderança. Neste preciso momento, o povo está a aguardar um pronunciamento oficial do Venâncio Mondlane. O que é que o povo vai fazer a seguir? O Venâncio Mondlane lhe conferiram um mandato. Nós te votamos, conforme tu nos disseste, nos votem, o resto deixa comigo. Assim também como o outro também fez aí em Angola, né? Depois, mas nós tivemos aquela burra. Ela... Senhor Alfazema. Então, família, eu não sei se vocês conseguiram perceber alguns pontos aqui, principalmente nesta coisa da tentativa de assassinato de Venâncio Mondlane. O Rezo Conrado, que para mim é uma das maiores vergonhas que nós temos, que até envergonha o próprio conceito de intelectual aqui em Moçambique, de acadêmico. Ora. Então, ele não conseguiu fazer essa leitura de que aquilo foi uma tentativa, até negava-se, para quem assistiu o debate na TV Sucesso, que o
Evandro Segaval destruiu, aquilo nem foi debate, aquilo foi uma destruição total do Régio Corado, porque estava a falar muita coisa sem objetividade. Um angolano que não está a viver em Moçambique consegue fazer a leitura do que aconteceu em Olé, consegue fazer a leitura do que aconteceu no Expresso, mas os próprios daqui de Moçambique não conseguem. Só para você perceber que aqui tem muitas pessoas que estão a ser instrumentalizadas para alimentar narrativas sujas em que o Venâncio Mondlane fica a parecer vilão, mas quem persegue o outro são eles mesmos. Acerca da morte do Elvino Dias, dizem que o Venâncio Mondlane queria se favorecer, toda aquela coisa que não faz sentido. Então, esta é a situação e eu fico bastante preocupado justamente porque os intelectuais moçambicanos, os intelectuosos moçambicanos não conseguem ver algo tão óbvio. Se o nosso país fosse sério com os pronunciamentos do Daniel Chapo, aquele senhor era arrebentado do poder automaticamente com ferramentas legais para isso. Com ferramentas legais, tirava-se o Daniel Chapo, em pouco tempo era impeachment e saímos desse barulho todo. Mas infelizmente o nosso país, as eleições são inúteis, até deixem ficar a vossa opinião. Será que as eleições em Moçambique ainda têm alguma utilidade? Será que ainda vale a pena votar aqui em Moçambique? Pelo menos da forma como o processo eleitoral é administrado, da forma como as coisas acontecem, porque só no dia da votação foi um absurdo. Eu recebi ligações de Portugal, recebi ligações da África do Sul, recebi ligações da Alemanha, de pessoas a dizerem que meus irmãos, todos nós que estávamos ali, estávamos a convergir para votar em Venâncio Mondlane. Então nós não nos identificamos com esses resultados que estão a se apresentar aí, mas um intelectual moçambicano não consegue entender isso. Até angolano estou a entender o que está. Ei, para de ser entreguista, ok? Venâncio esteve por muito tempo fora do país. Veio sozinho. Hoje está a viajar, o senhor está a dizer que está a fugir. Foi-se daquela maneira. Foi-se daquela maneira. Não foi ao aeroporto, não entregou o seu passaporte. Ele não pode se movimentar, não pode sair fora do país. É proibido. É um processo contra a Procuradoria. Há de vir responder. Para com isto, pá. O que é que aconteceu com o senhor e com o Venâncio? Para estar-se a atacar desta maneira. Para com isto, pá. Para com isto. O senhor está sendo entreguista demais. E falso, porque o Venâncio vai aparecer. Tens a ser falso. O Venâncio não fugiu. Tens a ser cobarde. Então, até se vocês forem a ver, eu não sei se vocês viram o vídeo, né, do Muyanga, ela dizer que não. Vocês estão a dizer que Venâncio Mondlane está a fugir. Mas imagina lá que é você. Que você está com a tua população, estás a circular e resolves saudar as pessoas que te votaram. De repente, mandam uns esquadrões de morte, começam a balhar pessoas. No mesmo dia aconteceu aquele episódio de uma jovem que até perdeu a mandíbula. E depois dizem que, oh não, é que a pessoa estava no salão dela, no trabalho dela, à vontade. Acho que é a alfataria, se eu não estiver engano, porque ela estava a cozer roupa, segundo o que eu entendi. Então, essa pessoa é grande criminosa. A pessoa estava a trabalhar nas coisas dela. Nem estava, talvez, a acompanhar o Venâncio Mondlane. E observa uma coisa, tem um jovem que foi baleado mortalmente, simplesmente por ter gritado que apoia o Venâncio Mondlane. Isso acontece aqui em Moçambique. E os angolanos conseguem ler que alguma coisa não está bem no país, mas os próprios intelectuosos moçambicanos não conseguem. Os acadêmicos são acadêmicos, não são acadêmicos, são acadêmicos. Os que nós temos aqui em Moçambique. Tem que estabelecer-se uma grande diferença entre essas coisas. Então, esta é a situação que se vive aqui em Moçambique, uma podridão total, onde os intelectuais moçambicanos, os intelectuosos moçambicanos não conseguem fazer leitura básica da realidade. A pessoa ficou ali a falar de Revolução Francesa, whatever, porque segundo o pensador, lhe perguntaram uma coisa muito simples, o que você acha da postura do ministro do interior, das palavras dele? Não respondeu, não respondeu. Sempre fugia e ia criticar o Venâncio Mondlane. Porque a morte do Elvino Dias favoreceu ali, no âmbito de não sei o quê, para favorecer o Venâncio Mondlane. Então ele se aproveita também da morte do Venâncio Mondlane para galvanizar. Por isso que eu tenho desprezo com essa gente, por isso que às vezes a gente usa os palavrões, porque ser educado, falar um português bonito, polido com esse tipo de pessoa, eu acho que até de certa forma soa como cumplicidade, mas infelizmente este é o cenário que nós temos aqui em Moçambique, de pessoas que diante de mortes
diante do sofrimento, diante da destruição da vida das outras pessoas. Elas simplesmente estão preocupadas com isto aqui. Estão a ver isso? Isto aqui, estão preocupadas com o estômago e não importa o que acontece em Moçambique. Então, essa é uma das maiores doenças que nós estamos a encarar atualmente aqui em Moçambique. Deixem ficar a vossa opinião, o que vocês acham do pronunciamento do angolano. Será que realmente o Venâncio Mondlane tentaram a vida dele? Porque, sabe, eu quando vi aquela entrevista a dizerem que não, aquilo na verdade não foi um atentado. A polícia simplesmente estava a fazer o seu trabalho. Estava a fazer o seu trabalho, o Venâncio é responsável, quem lhe mandou para ver. Então é um absurdo muito grande que nós estamos a assistir aqui em Moçambique. Deixem ficar os vossos comentários e vamos a isso.